top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre a apresentação dos jogadores da seleção brasileira. 4 já se apresentaram, está chegando o Estevam, mais os 5 do Flamengo. Também o Campeonato Brasileiro, a goleada do Flamengo em cima do Fortaleza, 5-0 no Maracanã com casa cheia, vitória do Botafogo, ao apagar das luzes, a vitória do Fluminense, os dois ganharam fora de casa, o Vasco decepcionou sua torcida, 2-0, perdeu para o Bragantino em pleno São Januário. E também daqui a pouquinho, o sorteio lá na sede da CBF para a próxima fase da Libertadores da Sul-Americana. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui na telinha. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 na Bandeirantes, 8 na Record, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos, e agora estamos indo também lá para o México, para a Televisão, né? Em parceria com meu amigo Luiz Cláudio, cobrindo o Mundial de Clubes e também a Copa do Mundo de 2026. Hoje o programa recheado de informações. Antes, porém, eu quero fazer aquele pedido todo especial para você, meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito simples, é muito fácil, é o canal secundário da Napa TV, é o canal Momento do Esporte, tá aí na telinha, olha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é muito importante. Aperte o sininho de notificação e dê o seu like, é claro, né? É muito importante para o nosso trabalho, para o segmento do nosso trabalho. Mais de 30 mil pessoas entram no e-mail comigo, interagem, mas não são inscritos no nosso canal. Inscreva-se e passe à frente para os seus amigos, porque aqui você sabe, é notícia com credibilidade. Vamos começar o programa então falando da seleção brasileira, né? Uma vida nova, cara nova, treinador novo, aliás. O Carlo Ancelotti foi ontem lá assistir o jogo Corinthians e Vitória, meu amigo, saiu decepcionado, um jogo horroroso. Ele saiu antes de acabar, 15 minutos do segundo tempo, ele se mandou com todo o pessoal que estava com ele, porque realmente o jogo foi feio demais, né? Mas hoje a seleção já se apresenta, ontem já se apresentaram 14 jogadores, foram os seguintes: o Wanderson, o Bento, o Richarlison, o Alessandro, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Ederson, o Alisson, né, que é o favorito da minha esposa é panzoca do Alisson, né, o goleiro, o Alisson, o Rafinha, o Andrés Pereira, o Antony, o Gabriel Martinelli, o Vini Júnior e o Hugo Souza, que já estava lá, né, jogou pelo Corinthians. Nessa madrugada chegou o Estevam, que estava lá em Belo Horizonte, jogou contra o Cruzeiro, e agora pela manhã já se apresentaram o quinteto rubro-negro, que ontem meteram 5 na Fortaleza: Danilo, o Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson e o Alexandro. Ainda sem o Marquinhos e o Beraldo, que estão chegando ainda, foram campeões pelo PSG, e o Carlos Augusto, mas com certeza vão chegar hoje pela noite, vão participar desse primeiro treino de hoje. É uma fase nova da seleção brasileira. Desejo do fundo do coração um bom trabalho para o técnico Carlo Ancelotti. Currículo e talento ele tem, basta colocar em prática, e jogadores também bons nós temos, né? São 2 jogos pelas eliminatórias, o primeiro dia 5, lá em Guayaquil contra o Equador, né? Aliás, a Federação Equatoriana fez uma lambança do caramba com o Ené Valença e com o Plata aqui, queriam levar os caras contundidos, os caras estão sem condições de jogo, queriam levar, pelo amor de Deus, falta de profissionalismo, mas tudo bem, tomara que a seleção brasileira chegue lá e dê um sapé caiaiá no Equador. O jogo vai ser em Guayaquil, hein? Não tem negócio aquela desculpa de em Guayaquil não tem altitude. Eu aqui, esse amigo que vos fala, trabalhou 4 anos lá no Equador, eu conheço bem ali o Equador. Quito tem altitude, Guayaquil não. E era um calor danado lá, né? Então toda a sorte do mundo, não só para o técnico Carlos Ancelotti, para a comissão técnica de um modo geral, né? O meu querido Juan, que está lá, faz parte da comissão técnica. Enfim, o novo presidente da CBF, que
está prometendo grandes mudanças, tomara que as coisas mudem, realmente precisamos de mudança do futebol brasileiro. Depois do dia 10 o Brasil joga aqui, na Neoquímica, aí já mais tranquilo, com certeza, casa cheia, e vamos que vamos, o Brasil vai conseguir. Nós nunca ficamos fora da Copa do Mundo, somos o quarto colocado, nunca ficamos de fora, aí não vai ser dessa forma. Eu quero ficar lá em cima, coladinho ali com a Argentina, que venha depois a Argentina. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora da Libertadores e Copa Sul-Americana. Hoje, a partir do meio-dia, né, obviamente que a gente não vai poder dar a relação dos convocados aqui, porque eles estão no ar agora. Os convocados vão sair agora, depois de meio-dia, deve ser por volta de 1h, 1h30 da tarde. Né? Claro que nós temos o nosso representante, o nosso diretor, o nosso querido Diluc, cara conhecido, hein? Tony Diluc. Ele e o Eros, eu estou lá na CBF já. E para o programa de quarta-feira vão estar com os mínimos detalhes, não só o que aconteceu da Sul-Americana, o sorteio da Sul-Americana da Libertadores, também depois nós vamos lá para São Paulo para cobrir os treinos da seleção brasileira, porque a seleção joga na quinta-feira. Bom, então só reprisando aí o que nós já falamos diversas vezes, os convocados, grupo A e grupo B, é bom a gente colocar aqui o seguinte, são dois grupos, o grupo A, que são os primeiros colocados, né? E o grupo B, que são os segundos colocados. Então, primeiro joga contra segundo, né? Aí, agora o bicho pega. Isso aí é igual a eleição, meu irmão. Não tem negócio, porque classificou em segundo, vai jogar o segundo jogo fora. Não tem essa parada, não. Quem quer vencer a Libertadores vai ganhar fora de casa, vai ganhar dentro de casa, não tem essa parada. Então vamos lá. É o Estudiantes, o Botafogo, o River Plate, Universidade, LDU, Flamengo, São Paulo, Libertad, Racing, Fortaleza, Internacional, Atlético Nacional, Vélez, Peñarol, Palmeiras e Cerro Porteño, né? Então aí, grupo A e grupo B, e pela Sul-Americana, obviamente que os olhos vão estarem sempre voltados para os clubes do Rio que se classificaram, aliás, do Brasil, né? O Grêmio, o Fluminense, o Vasco e o Atlético Mineiro, né? O único que se classificou direto foi o Fluminense. O Vasco, o Grêmio e o Atlético Mineiro vão para o playoff. Mas, é o que eu falei, tudo muda na hora H. Mudando de assunto, você já ficou rigorosamente atualizado sobre a seleção brasileira, sobre o sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, foi a 11ª rodada e você já vai conferir aí para você não perder o lance. Tivemos no sábado 2 jogos. O Bahia venceu o São Paulo 2-1 lá na Fonte Nova. E o Vasco foi surpreendido em casa pelo Bragantino por 2-0. São Januário lotado, né? Mais uma decepção. Eu vou te contar uma coisa, a torcida do Vasco é uma torcida guerreira mesmo, né? Ela vai, ela comparece, né? Quando todo mundo pensa que a coisa tá beleza, o dinizismo chegou no Vasco. E eu aqui sempre falo pro torcedor vascaíno, não se iluda, o Vasco precisa de reforço. Daqui a pouco o noticiário do Vasco a gente vai bater tudo de primeira sobre o que foi o jogo, né? O que o Vasco errou, onde o Vasco acertou, onde o Vasco errou. No noticiário do Clube do Seu Coração. No domingo tivemos a vitória do Mirassol, que já era esperada, em cima do Sport. O Santos perdeu para o Botafogo, já no finalzinho, perdeu o Neymar também, a gente vai falar sobre esse jogo, o jogo do Botafogo. Grêmio venceu o Juventude fora de casa, 2-0. O Flamengo meteu 5 do Fortaleza no Maracanã. Corinthians empatou com Vitória 0-0. Um jogo horroroso, 0-0, foi de dar sono. O Ceará perdeu para o Atlético Mineiro em casa, no Castelão. O Cruzeiro venceu o Palmeiras, bom para o Flamengo, 2-0 no Mineirão. E o Internacional perdeu para o Fluminense, 2-0. O Fluminense fez um partidaço, né? Jogou tudo que sabe e o que não sabe, explorando os contra-ataques. O Internacional criou muito, daqui a pouco no noticiário do clube você vai saber sobre esse jogo. Como é que jogou o Fluminense, as alterações, tudo. Os mínimos detalhes, você sabe que no momento do esporte você não perde o lance. Vamos então agora à classificação atualizada. Segue o líder. Flamengo líder. Primeiro colocado com 24 pontos, segundo Cruzeiro com 23, terceiro Bragantino 23, ali no cangote, um no cangote do outro. Palmeiras de líder passou para a quarta colocação com 22. O Fluminense é o quinto com 20. O Bahia, o sexto com 18. O sétimo é o Mirassol com 17. Olhem o Mirassol. O oitavo é o Atlético Mineiro também com 17. O nono é o Botafogo com 15. Décimo o Ceará com 15.
11º Corinthians com 15, 12º Grêmio com 15, 13º São Paulo com 12, 14º Internacional com 11, 15º Vasco, o Vasco poderia estar lá em cima, né? Perdeu em casa, 15º com 10, Vitória é o 16º também com 10, e aí, ali embaixo, Fortaleza entrou na zona de rebaixamento, é o 17º também com 10, perde aí no saldo de gols, o Santos também está aí na zona de rebaixamento, é o 18º com 8, os mesmos números do Juventude, que é o 19º também com 8, e na lanterna, meus amigos, meus irmãos, o Sport com apenas 3 pontinhos. Realmente, vou dar uma rápida analisada aqui nessa classificação, e é de dar pena. O Santos, time de tradição aí na zona de rebaixamento, também mandaram o genérico do Tito para lá, né? Eles queriam contratar o Tite, não puderam contrataram o Kleber Xavier. E mais, meu amigo, só papai do céu mesmo para perdoar. O Neymar não vai mudar nunca, né? O Neymar, foi expulso do jogo em que ele estava bem no jogo, foi expulso, prejudicou muito o Santos. Na hora do noticiário do Botafogo, você vai saber com os mínimos detalhes sobre isso. Agora sim, hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Começo falando do Baixão da Gama, os gigantes da colina, do meu amigo deputado Renato Machado, que deve estar realmente de cabeça quente. Uma derrota inesperada. O torcedor vascaíno compareceu ao São Januário, todo mundo foi ao São Januário, uma festa bonita, né? A torcida gritando, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, mas infelizmente, desta vez o dinizismo não funcionou. O Vasco foi surpreendido com um gol logo cedo. Aliás, segundo o falecido Luiz Mendes, o saudoso Luiz Mendes, comentarista da Palavra Fácil, que está lá no céu, ele deixou a frase que há coisas que só acontecem no Botafogo, mas pelo visto há coisas também que só acontecem ao Vasco da Gama. Quando todo mundo esperava o Vasco, aquele Vasco guerreiro, né, que precisava de vencer, o Vasco com 10 pontos ia para 13, subiu um pouquinho, foi derrotado. Né? Tomou um gol logo de cara, se desequilibrou um pouco. Aliás, gente, olhem esse Bragantino. O time está certinho, o time está jogando por música. Tem o tal de John lá, que era do Palmeiras, o cara está jogando barbaridade. Esse Isidro Pita, que é da seleção do Paraguai, outro jogadoraço. O time está realmente muito ajustado, né? E não foi de forma diferente. O Vasco bem que tentou, não vamos aqui dizer que faltou garra para o time do Vasco, porque não faltou competência. Tá? Além do mais, o Fernando Diniz não mexeu errado. Ele tentou mexer certo, só que as alterações não deram resultados. Né? Porque o time, ao invés de crescer de produção, principalmente no segundo tempo, onde o Vasco voou abaixo, não chegou assim a nós que fomos lá cobrir o jogo, podemos ter uma tranquilidade. Não, o Vasco a qualquer momento vai empatar esse jogo. Não, de forma nenhuma. Até porque o goleiro do Bragantino não fez nenhuma uma defesa assim excepcional. Com um jogo meio sonolento, o Vasco, o Bragantino sabe jogar fora de casa, né? Segurou o resultado, 1-0, bola para lá, bola para cá, o Vasco errando muito no meio de campo, né? O Felipe Coutinho, eu não sei o que está acontecendo com o Felipe Coutinho, um craque, fora de série, mas ele tá igual vagalume, ele acende e apaga, né? Então, quando mais o torcedor vascaíno espera do Felipe Coutinho, ele não dá aquele resultado que o torcedor está esperando. Eu não vou aqui ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu sei que o torcedor fica chateado quando eu falo dessa forma, mas a realidade é essa, irmão. A realidade é essa, né? O Felipe Coutinho, quando mais o torcedor espera dele, ele começa a errar passe, né? E não tenta aquela jogada individual, que a gente sabe que se ele realmente se conscientizar que ele é o cérebro da equipe, que ele é a cabeça pensante do time do Vasco da Gama, a coisa seria de forma diferente, né? E mais outra, o Felipe Luiz já era um treinador anterior, ele cisma com o Alex Teixeira. Não sei o que, toda vez ele bota o Alex Teixeira. Será que não tem outro, cara? Não é possível, gente. É. Aí o Vasco tentou sair, jogadores errando passes assim de 2 metros,
O Ryan, que era a esperança, não fazendo um chutezinho para os gols lá, né? Aqueles tiros que ele chuta de fora da área, né? Tá crescendo em produção, mas não foi suficiente, né? E numa jogada, uma cochilada da zaga do Vasco, do lado direito, o cara cruzou, o Isidro Pita matou no peito. Cara, uma zaga, tu pode deixar um atacante da qualidade do Isidro Pita matar a bola no peito, matou no peito, dentro da área e fez um golaço. 2-0, aí a vaca foi pro brejo com o Bezerra e tudo, né? Então, eu acho que é cedo ainda para se cobrar do Fernando Diniz, né? Ele está ainda iniciando o trabalho, mas eu volto a dizer, vamos devagar. Esse pessoal que quando o Vasco ganhou de 3-0 do Fortaleza, parecia que era o maior time do mundo. Vamos devagar, né? O Vasco não tem chance de ser rebaixado, eu já estou antecipando aqui para vocês. Mas não pensem que o Vasco vai chegar lá na cabeça. O Vasco ainda vai disputar aí uma Sul-Americana, ainda vai disputar uma Copa do Mundo. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Então, vamos devagar, vamos esperar. Tenho certeza que alguns reforços vão chegar, né? E se o Vasco não for punido, aí, ouvi um comentário aí que o Vasco ia ser punido, que não ia poder contratar. Vamos apurar isso direitinho, mas se tiver condições de contratar, precisa de jogador no meio de campo para substituir o Coutinho, né? Porque o Bahia já não existe mais. Um bom jogador, a cabeça pensante, precisa reforçar a zaga e mais um atacante, mas precisa no mínimo 3 jogadores ou 4. O campeonato é longo, são várias competições, então o Vasco precisa reforçar. O time jogou com o Léo Jardim, Paulo Henrique, depois o Puma, o João Vitor, o Lucas Fernandes, depois o Adson e o Lucas Piton, o Jair, o Matheus Cocão e o Felipe Coutinho, depois o Alex Teixeira, Ryan e Verrete. Esse foi o time do Vasco que perdeu para o Bragantino, lá da cidade de Bragança Paulista, a cidade da linguiça, por 2-0. Saindo do Vasco, vamos falar, sabe de quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, olha! O Botafogo é o 9º colocado, com 15 pontos. O Botafogo, meus irmãos, o técnico Renato Paiva, ele ousou. E eu continuo com a minha frase, que ousa vence. Ele ousou, ele poupou alguns jogadores importantes para esse jogo contra o Santos no desespero, o Santos com a falta do Neymar, a Vila Belmiro, casa cheia. Ele poupou jogadores, inclusive o Igor de Jesus. Foram aqueles jogadores que se esforçaram, né, da classificação do Botafogo para a Libertadores. Poupou alguns jogadores, claro que deixou a válvula de escape, que é o Arthur, e acabou decidindo a partida. O jogo foi muito difícil. Para o Botafogo. Vou falar aqui a verdade. O Santos merecia a melhor sorte. O Santos jogou muito bem. Muito bem. Eu fico brincando aqui com o técnico do Santos, o Kleber Xavier, que é o genérico do Tite, mas esse cara, eu vou te contar uma coisa, tem que tomar um banho de sal grosso. Porque o dia que o Santos faz uma apresentação boa, né, os jogadores se movimentando, com oportunidades criadas, né, muitas oportunidades criadas, o Santos perde o Neymar numa expulsão bizonha. O Neymar já tinha recebido o amarelo, aí numa jogada de fundo, uma criação de jogada, o Neymar se joga dentro da área e empurra a bola com a mão. Pelo amor de Deus. Gente, um jogador da qualidade do Neymar, peso que o Neymar tem, ser expulso num jogo em que o Santos precisava da vitória, até de um empate, né? E o jogo estava 0-0. Todo mundo achava que o Santos, mesmo com 10 jogadores, poderia vencer a partida. Mas o Botafogo hoje é um time que está arrumadinho. Né? O Renato Paiva poupou alguns jogadores. Eu vou falar aqui para vocês qual foi o time que ele colocou em campo. O John, do gol, o Vitinho, depois ele tirou, botou o Elias, o Jair, o Davi Ricardo e o Alex Telles, depois o Matheus Ponte, que foi lá para a lateral direita, o Gregory, o Alan, depois o Santiago, o Marlon, o Arthur, o Savarino, depois o Mastriani e o Juan, depois o Natan. Né? Quer dizer, ele poupou alguns jogadores importantes. Poupou o Cuiabano, que estava voando baixo, poupou o Savarino, né?
poupou o Igor, o Savarino saiu. Então, ele não entrou com força máxima. Agora, é claro que o Santos também jogou bastante desfalcado, alguns jogadores importantes, mas teve a volta do Neymar. Só isso aí já era tudo. Mas, graças a Deus para a torcida botafoguense, o Botafogo conquistou 3 pontinhos preciosos e subiu na tabela, agora é o 9º colocado, com 15 pontos. E tá no páreo aí, gente. O Botafogo tá no páreo, né? Agora faz um jogo aí no meio de semana contra o Ceará, um jogo atrasado. E depois vai lá para o Mundial de Clubes, contando com força máxima, né? O Renato Paiva até poupou o Alexandre também. Não sei se ele vai poder contar com o Baixo também no Mundial de Clubes. O Baixo está recuperado. Vai com força máxima para o Mundial. Só que o grupo do Botafogo é um palco formiga. Né? O pior grupo desse Mundial de Clubes. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do mais querido do Brasil, meu irmão, o Flamengo. O Flamengo, que aí sim, o Flamengo deu uma exibição de gala em cima do Fortaleza. Maracanã, casa cheia. O Felipe Luiz também já pôde contar com alguns jogadores que estavam entregues ao departamento médico, né? Sobretudo o Gá, que é um jogador espetacular. Ele poupou o Wesley, botou o Varela que voou baixo. O Varela tá numa forma que eu vou te contar, cara. Da lateral direita, do meio de campo, da lateral esquerda, é um jogador completo. E ontem o Felipe Luiz, da coletiva, ele realmente colocou o Varela lá em cima. Falou, o jogador mais, assim, obediente, taticamente, que eu tenho no meu elenco. É um cara que simplesmente faz tudo aquilo que eu peço. Né? E ele ontem fez um cruzamento milimétrico para o gol do Bravo Michael. 5-0, o time voou baixo, né? O time começou com o Rossi, o Varela, o Danilo, que entrou ali, poupou o Léo Pereira, passou o Léo Ortiz para o outro lado, o Léo Ortiz, o Alexandre, depois o Vinha. Que maravilha a volta do Vinha, cara. O Vinha ficou 9 meses entregues ao departamento médico, voltou a equipe, né? Teve oportunidade. O Everton Araújo, que fez um gol lindo de fora da área, o Gerson, o Arrascaeta, depois o Michael, e o Luiz Araújo, depois o Pulgar, o Bruno Henrique, depois o Pedro, e o Everton Cebolinha, depois o Juninho. Olha, foi uma exibição de gala. Parabéns para os jogadores do Flamengo, os caras com sede de vitória, com sede de fazer gols, com uma vitória espetacular. A torcida saiu feliz da vida. E eu quero lembrar aqui a nação rubro-negra que o Flamengo está invicto a 8 jogos. Não perde a 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates. E vai com tudo para o Mundial de Clube, né? Vai com tudo para o Mundial de Clube. O Flamengo vai tentar aí, foi perguntado na coletiva com o Felipe Luiz em relação a isso. Ele falou, olha, aí só Deus é que sabe. Vai poder contar com todo mundo, jogadores que estavam entregues ao departamento médico, de repente também o Plata, que não sei como é que vai ser a situação dele, que a Federação Equatoriana pediu a presença dele, e mesmo ele contundido, né? Mesmo aconteceu com o Enem Valença lá do Internacional, né? Uma coisa realmente desagradável, mas vai viajar com a delegação, né? E esses jogadores que estavam entregues no departamento médico, além, é claro, do Jorginho, o novo reforço do Flamengo. Meu amigo, o céu é o limite, o céu é o limite, né? O time agora vai ter esse tempinho para treinar, os jogadores já se apresentaram à seleção brasileira, depois retornam. O time mudou um pouquinho a programação em função desses jogos da seleção brasileira. O Flamengo estreia dia 15 e vamos que vamos seja o que Deus quiser nesse Mundial de Clube. Tô levando fé no Flamengo, hein? Eu acho que o Flamengo vai trazer um bom resultado. Pelo menos na primeira fase, eu acho que a gente passa. E depois aí, seja o que Deus quiser. Fechando o programa, o meu diretor já está falando. Quanto tempo, diretor? Quanto tempo? Fala, diretor. O diretor, 5 minutos. E dá para falar tranquilamente do Fluminense. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que foi lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, enfrentar o Internacional. O Fluminense é o 5º colocado no campeonato com essa vitória. 2-0 em cima do Internacional, 20 pontos. O time, olha, presta atenção no que eu vou falar. Esse jogador Serna foi um achado do Fluminense. Da mesma forma que achou o John Arias, né? Esse jogador, olha, está desequilibrando. Ele, nesse novo esquema do técnico Renato Gaúcho, ele está realmente
fazendo acontecer. Pena que o Everaldo ainda não conseguiu, né, desencabular. Mas enquanto o Everaldo não faz gol, o Serna não faz gol. O Fluminense venceu o Internacional por 2-0. Um gol do Serna de oportunismo. Segurou ali o Internacional partindo para cima, tentando, mas a defesa do Fluminense só de picada, né? O Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas, o René, né? Ele inteligentemente botou o René, que o René marca melhor e já jogou no Internacional, conhece bem o time do Internacional. Isso foi uma inteligência do técnico Renato Gaúcho. Ele solidificou ali atrás, né, e conseguiu superar as tentativas do Internacional. O Internacional jogou muito bem, criou muitas oportunidades. O Fluminense segurou, tocava a bola no meio de campo. O Renato Gaúcho também poupou alguns jogadores, né? Tem o Mundial de Clubes aí, gente. Então não pode ficar colocando os titulares, sobretudo o Ganso, que é o maestro do time. O Ganso entrou no segundo tempo. 2-0, eu vou falar para vocês. Foi uma vitória maravilhosa. Por quê? O Fluminense soube explorar os contra-ataques. O Internacional ficou em cima, estava 1-0, né? Bola para lá, bola para cá, 3 escanteios, um atrás do outro, para tentar o empate. E já no finalzinho, o Renato Gaúcho colocou esse garoto Paulo Baia, que é um velocista. Ele entrou e num contra-ataque, meus amigos, né? Ficou no mano a mano com o Vitão. Aí, meu amigo, já a zaga do Internacional já cansada, né? Tanto apoiarem, ajudar para ajudar o ataque. Pegou no mano a mano, se o cara segura ia ser expulso, não deu para segurar. O Paulo Baia foi 2-0. Vitória maravilhosa, vitória merecida, porque o Fluminense soube jogar, como diria o técnico do adversário, o Roger Machado, né? Soube sofrer e trouxe um resultado espetacular. Nesse, repito, é o 5º colocado, com 20 pontos, né? Tá firme aí, tá na briga. O Fluminense está em todas as competições, está na Sul-Americana, com o primeiro da Sul-Americana. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai poder jogar os decisivos em casa. Então é uma vantagem, né? O primeiro já classificou direto, não tem que ir para playoff. O Vasco foi para o playoff, o Grêmio também, Atlético Mineiro. O Fluminense não, o Fluminense passou direto. Então é uma vantagem muito expressiva, né? Vai disputar aí o Mundial de Clube, e aí o torcedor tricolor me pergunta: e aí, Napoleão, existe alguma chance do Fluminense? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O grupo do Fluminense é um grupo forte, mas dá para passar para a próxima fase. Aí depois é o que eu falei do Flamengo, só Deus sabe. O Fluminense tem um time ajustado, tem um time muito bom, tem um elenco, né? E eu acho que tem condições sim, tem condições de passar para a próxima. Aliás, os times do Brasil, exceto o Botafogo, porque a chave do Botafogo, eu vou te contar uma coisa, meu amigo, é um palco formiga. A chave do Botafogo é pior. Mas Palmeiras deve classificar. Fluminense, Flamengo, com certeza, esses devem passar para a próxima fase. O Fluminense tem tudo para passar para a próxima fase. Agora, é descanso, é treino e viagem. Eu levo muita fé no Fluminense. Acho que o Fluminense vai conseguir a sua classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes, que começa dia 15. O Fluminense jogou com Fábio no gol, Samuel Xavier, depois o Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, depois o Ignácio, o Nonato, depois o Lima, o Arias, o Everaldo, depois o Ganso e o Paulo Baia, que fez o segundo gol. Final, 2-0, gols de Serna e Paulo Baia. E o Internacional, meus amigos, continuou aí na 14ª colocação com 11 pontos, né? Parabéns para o Fluminense, para a torcida do Fluminense, e agora vamos torcer para que tudo aconteça da melhor forma possível, sobretudo para os times do Rio, os clubes do Rio, que vão disputar o Mundial de Clube. Aproveite agora que nós estamos terminando o programa, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Você sabe que aqui no Momento do Esporte é um programa de maior credibilidade da TV brasileira, agora em dose dupla, na Napa TV e também na TV Diversidade.
Momento do Esporte. Um programa de maior credibilidade. Aqui você vê o que você vê. O Momento do Esporte é tudo de esporte no Brasil e no mundo. Napa TV, TV Diversidade. Aqui você vê o que você quer ver. Ponto final no Mundo do Esporte. Quarta-feira estamos de volta. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Tchau, Brasil!